Então eu selecionei algumas dúvidas que me mandaram, algumas perguntas bem legais. Vou falar sobre o curso também, que tem bastante gente querendo saber. E se vocês quiserem, aí vocês me mandam dúvidas aqui que eu tô acompanhando. Eu espero não me perder nos assuntos, que às vezes eu me perco, mas tudo bem, né? A Ká Oliveira, queria tanto fazer o curso. Vamos, Ká! Depois tu me chama ali no direct, a gente vê como que dá pra fazer isso aí, tá? Então vamos lá. Eu vou começar, eu trouxe algumas perguntas aqui e eu vou começar falando delas, e aí se vocês tiverem dúvida durante o processo, vocês vão me perguntando aí, tá? Combinado? A primeira pergunta é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um joia se vocês estiverem ouvindo bem. Vê bem, eu acho que estão me vendo bem, né? Ou a internet tá falhando. Só para saber se o som tá bom. A primeira pergunta é como que eu fundei a Be Free, né? Até aqui na minha parede tem, deixa eu ver se dá pra mostrar. Be Free escrito. É a minha marca de gastronomia funcional. Foi onde tudo começou. Eu fundei a Be Free lá em 2016. Eu era publicitária, saí da agência e decidi cozinhar. Então decidi empreender nessa área e aí fundei uma empresa de gastronomia funcional aqui em Joinville, né? Na época eu fui pioneira, não existia isso aqui, nem delivery de comida saudável, muito menos comida saudável, né? Gastronomia funcional, sem glúten, sem lactose e tal. E o meu carro-chefe é o brownie. Então, eu tenho muito amor na Be Free, assim, né? Quem me conhece um pouco mais sabe. E ela nasceu mesmo dessa vontade de entregar para as pessoas comida saudável e gostosa de verdade, né? Que era um mercado muito carente, não tinha. Então, agora aqui em Joinville tem a Be Free. E quem aí conhece a Be Free, levanta a mão, assim, para eu saber. E foi assim que tudo começou, né? Aí eu comecei a ter mais amor, cada vez mais paixão por esse universo da gastronomia funcional. Comecei a cozinhar cada vez mais, fiz um curso de gastronomia. Boa noite, Maria Helena. Fiz um curso de gastronomia e aí só foi, né? Daí em diante só cresci, né? Graças a Deus, assim, eu descobri aí um dom que existia dentro de mim, né? Graças a Be Free, graças a lá atrás eu ter tomado essa decisão, assim, de cuidar mais da minha saúde, de fazer uma reeducação alimentar e aí fundar a Be Free, né? E aí teve uma outra pergunta aqui que me fizeram, como que eu descobri que cozinhar era um dom, né? Na verdade, eu não considero um dom. Eu acho que cozinhar é um aprendizado, né? A gente às vezes pode ter uma facilidade, mas eu sempre precisei estudar muito, eu errei muito, né? Pra aprender o que eu sei hoje. Então, eu sempre precisei ser muito corajosa pra encarar, pra tomar decisões e aí conseguir ser a chefe que eu sou hoje. Então, não é um dom. Eu sempre gostei de cozinhar, aprendi com a minha avó a cozinhar. E aí depois que eu fiz essa reeducação alimentar, depois que eu fundei a Be Free, que eu fui estudar gastronomia clássica, é que eu fui melhorando cada vez mais, né? Mas aí fui testando, fui aprendendo, fui estudando e fui ficando cada vez melhor naquilo que eu me propus a ser, né? Que é uma chefe de cozinha, e o que eu mais gosto de fazer é inspirar e ensinar as pessoas, e por isso que eu compartilho tanto conteúdo com vocês, porque eu quero que todo mundo consiga cozinhar sem glúten, sem lactose, comer comida gostosa de verdade, né? Sem precisar comer bolo duro, sem precisar comer pão duro, que é o que a maioria das pessoas me fala, que começa a fazer sem glúten, sem lactose, daí a comida é ruim, não é gostosa, enfim. Me contem aí, a comida que vocês fazem sem glúten, sem lactose é gostosa? Vocês já acertaram muito, já erraram muito? Como que é a experiência de vocês com isso? Tô louca pra saber. Eu adoro responder as dúvidas de vocês, gente, sério mesmo. Quando vocês me mandam, eu amo. Ó, a Amanda falando que reeducação alimentar, como é difícil, jogamos todas as nossas angústias na comida, infelizmente. Mas não é impossível, estou no processo. Gratidão pelas suas dicas e receitas, ajuda muito. Ai, linda, é isso mesmo, gente, vocês não podem desistir, né?
É um processo. A alimentação, ela é uma celebração. Desde que o mundo é mundo, a gente celebra a comida, né? A gente se reúne para comer. Então tá triste, vamos comer. Tá feliz, vamos comer. Vou encontrar alguém, vou tomar um café, vou comer alguma coisa. Então a nossa vida, ela gira em torno da alimentação, né? A gente come todos os dias várias vezes. Então muitas vezes a gente deposita na comida as nossas frustrações, e é o que eu vejo muito, né? As pessoas frustradas porque não conseguem seguir uma reeducação alimentar, porque não conseguem comer direito. E na verdade, assim, é muito mais simples, né? Quando a gente relaxa e solta e aprende a tratar a comida como algo que nutre o nosso corpo, fica mais fácil, essa relação ela evolui. E até pra vocês, se vocês não viram ainda, lá no meu canal do YouTube, esses dias eu gravei um vídeo sobre compulsão alimentar, porque eu já tive compulsão alimentar, então eu sei como que é, né? Eu não tenho alergia, não tenho intolerância, mas eu já tive compulsão alimentar, tá? Então eu sei bem como que funciona um processo de reeducação alimentar, eu sei como é reeducar o paladar, mas a partir do momento que você reeduca, tudo flui, tá? Nossa, quanta mensagem legal, eu tô amando, gente, tô amando essas mensagens de vocês. Que legal, Dani, muito legal. Tá, olha lá, eu vou responder aqui as perguntas e vocês vão mandando mais conforme for, eu vou respondendo vocês aqui também, tá? Se vocês estiverem gostando, me falem, se não tiver gostando, me falem também. Vamos falando aqui comigo. Quanto tempo você demorou para se reeducar? Cara, eu passei por vários processos, né? A minha reeducação alimentar ela aconteceu em 2015. Em 2016 é que eu abri a Be Free e decidi estudar gastronomia. Então, o processo da reeducação alimentar, Amanda, ele é um processo mesmo, né? Não é algo que acontece da noite pro dia. É algo que você vai fazendo ao longo do tempo, né? E até que chega um momento que é natural, que você sabe do que você gosta, sabe o que faz bem pro teu corpo, sabe o que é uma comida saudável, você já não depende mais, o teu paladar não depende mais de comida industrializada. Então a reeducação alimentar ela é um processo mesmo, né? É importante respeitar que cada pessoa tem o seu tempo e que cada pessoa sabe o fluxo natural que deve seguir, né? Então sem pressão. O que eu aconselho sempre é ir sem pressão. Porque quando a gente coloca pressão numa coisa não dá certo, sabe? A gente fica estressado, fica ansioso que dê certo logo, enfim. O processo de educação é mesmo, às vezes é demorado para algumas pessoas, para outras não. Para mim, demorou, né? Foi um processo. Eu tive várias fases de dieta e tal, então hoje eu digo que eu realmente estou confortável, assim, que eu como quando eu tenho fome, eu sei que alimentos me fazem bem, hoje eu me considero 100% saudável, mentalmente, né, emocionalmente, fisicamente, então tudo é um processo. Mas vamos lá, vou responder as perguntas das pessoas que me mandaram hoje aí durante o dia. E assim, ó, como eu falei pra vocês nos stories hoje, eu tô com o curso online com inscrições abertas, né? As matrículas estão abertas aí essa semana. Antes que eu me esqueça, se vocês sabem de alguém que pode gostar dessa live, que esteja interessado em saber em alimentação saudável e no que eu vou falar aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar para enviar para os seus amigos aí, pessoas que estejam interessados, para compartilhar essa live com o maior número possível de pessoas, beleza? Então, continuando, né? Como vocês sabem, eu tô com as matrículas do meu curso online abertas e elas ficam abertas por poucos dias. Hoje à tarde eu falei um pouco sobre, daqui a pouco eu vou colocar aqui nos stories, depois dessa live, a interface do curso para vocês verem como que é, para vocês saberem quais são os módulos, o que eu ensino lá dentro, como é muito legal e para mostrar quanto é simples de fazer gastronomia funcional, confeitaria sem glúten, sem lactose, gente, é mais simples do que parece, tá? Então eu vou colocar a interface para vocês daqui a pouco aqui nos stories, deem uma olhadinha. E aí, algumas pessoas me perguntaram se as receitas do curso são sem ovos. A maioria das receitas tem ovos, mas todas as receitas que têm ovos, elas podem ser substituídas por flax egg.
que é o ovo de linhaça ou o ovo de chia, né? Pra quem não conhece, é só misturar. Esses dias eu compartilhei aqui no Instagram até. É só misturar 1 colher de farinha de linhaça com 2 colheres de água. Você vai misturar, vai fazer um gelzinho. Pode ser farinha de chia também. Esse gel, essa gominha, ela substitui um ovo. Então, numa receita que pede 3 ovos, você faz 3 desse e substitui os ovos normalmente, tá? Geralmente dá certo, a menos que seja uma receita que precise mesmo de ovo, como por exemplo, receitas que vai claras em neves ou quindim e tal, né, que vai ovo mesmo. Se não, você pode substituir todas as receitas por Flex Egg, e essa informação eu tô até adequando as apostilas, né? Todas elas já vão com essa informação da substituição dos ovos, tá? Então, quem quer comprar o curso, que não consome ovos, pode ficar tranquilo. No curso tem um módulo de ovos, né? Porque a confeitaria, ela se baseia muito em ovos, mas essas informações de substituição de ovos também já vão nessas apostilas atualizadas, tá? A gente já tá fazendo essas atualizações para vocês, tá? Se eu sou vegetariana, então, sou vegetariana, mas como eu sou chefe de cozinha, muitas vezes eu tenho que consumir derivados de carne, né? E aí eu consumo quando é necessário, quando me é solicitado, quando eu estou num lugar que não tem opção, eu consumo, não tenho nenhum problema com isso, mas no meu dia a dia eu não consumo nenhum tipo de carne. Eu consumo só ovos no meu dia a dia, então eu sou ovo-lacto, né? Ovo-lacto vegetariana, só não consumo a carne mesmo. Primeiro porque eu não gosto de carne, de bicho, nunca foi algo que gostei muito, assim, durante a minha vida. E segundo, porque eu achei que deveria me conscientizar de não consumir mais isso, né? Mas eu respeito muito quem consome carne, pra mim tá tudo bem. Eu acho que só o fato de a gente reduzir o consumo, já estamos sendo conscientes aí com o meio ambiente, né? Tem pessoas que não conseguem deixar de comer carne e tudo bem. Essa é a minha opinião sobre o assunto, tá? Quem perguntou foi... A vida pode ser simples assim. Não sei o teu nome, fala pra mim o teu nome. Nossa, eu amo ovos. A Maria Helena. Eu como todos os dias também, gosto bastante. Outra pergunta que me fizeram é se as receitas do curso levam açúcar. Sim, levam açúcar, porque quando ele foi gravado, eu não tinha intenção de fazer com adoçante. Depois muita gente me pediu, e aí o que eu fiz? Eu fiz essa atualização, a gente tá fazendo a atualização em todos os cadernos de receita, em todas as apostilas, porque cada aula tem a sua apostila e eu tenho um caderno de receitas aí, que, somando todos eles dá mais de 130 receitas. Então, em todas as receitas está sendo atualizado para substituição com adoçante, tá? Onde puder ser substituída, ela já vai com a substituição. Então, quem é aluno vai receber já o material novo nas próximas semanas. E quem não é aluno ainda e quiser ser, a gente vai ter atualização para quem quer usar adoçante em vez de açúcar, tá? Todas as receitas podem ser substituídas, a menos que precise de caramelização de açúcar. Então, fiquem tranquilas que dá para fazer low carb. O curso é ainda sem glúten, sem lactose e vai ser sem açúcar também. Combinado? Outra pergunta que me fizeram é assim, ó. Se o fato dos doces... tá, a Amanda tá me perguntando aqui, já vamos entrar no assunto do adoçante. Se adoçante faz bem. Eu, Bruna, não gosto de usar adoçante, eu prefiro utilizar açúcar em menor quantidade. Por quê? Porque o adoçante, claro que açúcar é ruim, é açúcar, ok, mas se a gente for consciente de educar o nosso paladar para consumir menos, é melhor do que usar uma coisa que é artificial, né? Muita gente usa sucralose, que é super ruim. Tem gente que usa xilitol, que fermenta no intestino. Tem pessoas que são sensíveis ao xilitol, né? Não é legal. Então eu recomendo, se você for utilizar, utilize eritritol ou estévia, qualquer um desses dois, tá? Tem gente que ainda assim prefere consumir adoçante. Tudo bem, quem quiser consumir. Eu não gosto de consumir, mas respeito quem consome também, não tem nenhum problema. Mas aí recomendo que seja ou eritritol ou estévia, tá? Que são assim fontes mais naturais.
Xilitol eu não acho muito legal não, Amanda, porque ele tem sabor residual, ele fermenta em algumas pessoas, né, em quem é mais sensível, e aí causa indigestão e alguma dor na barriga, desconforto e tal, tá? Então, teve uma pergunta aqui, uma pessoa me perguntou se o fato dos doces serem sem glúten e sem lactose faz com que eles sejam saudáveis, né? E aí eu vou deixar minha opinião. Caio, eu já te respondo, tá? É o seguinte, sem glúten e sem lactose, por si só, não é alguma coisa, nossa, é super saudável só por ser sem glúten e sem lactose, né? Claro que tudo depende da quantidade que você consome. O ideal é que você desembale menos e descasque mais. Então, coma a alimentação o mais simples possível. A Fer tá dizendo que tá fazendo o curso, tá amando. Maravilhosa, Fer, obrigada. Então, o ideal é que você consuma coisas o mais saudáveis possíveis, né? Mas se você quiser consumir um bolo, um doce, uma sobremesa, por exemplo, e ela for sem glúten e sem lactose, naturalmente ela é mais saudável. Por quê? Porque o glúten e a lactose comprovadamente são ingredientes inflamatórios, né? O glúten que a gente conhece, que é proveniente desse trigo industrializado, ele é aumentado em laboratório, então ele é geneticamente modificado. E isso faz com que o nosso organismo não consiga digerir ele com facilidade, não consiga tolerar bem, né? Então isso faz com que ele seja um ingrediente inflamatório, assim como a lactose. O nosso organismo não foi feito para digerir a lactose. Tanto que muitas pessoas têm sensibilidade, né? A intolerância à lactose hoje ela é muito comum, assim como a intolerância ao glúten. Algumas pessoas não são celíacas, mas não toleram bem o glúten, justamente por ele ser assim, né? Aumentado no laboratório, então isso faz com que sejam ingredientes que não fazem bem para o nosso corpo, né? Assim como os ingredientes que são refinados, processados, né? Açúcar refinado, sal refinado, óleo refinado, tudo que é refinado, que é extremamente industrializado, não é saudável. E o que eu proponho, tanto nas minhas receitas, quanto aqui nesse Instagram, quanto no meu curso online, é o consumo de doces e salgados e tudo que for o mais saudável possível. Então são doces, o nome do meu curso é Doces Saudáveis, sem glúten, sem lactose e sem mistério. Para que todo mundo consiga fazer doces saudáveis de verdade, gostosos, maravilhosos e bonitos, sem mistério, tá? Então, respondendo diretamente a pergunta, sim, doces sem glúten, sem lactose, eles são mais saudáveis, sim, né? O ideal é que a gente consuma mais frutas, vegetais e tal, se a sua alimentação for equilibrada. Com certeza, um doce sem glúten, sem lactose é muito mais saudável do que um doce com glúten e com lactose. Tudo consumido com moderação, é claro, né? E aí eu vejo muita gente falar assim, nossa, mas se eu tiver que consumir um doce, então que seja um doce gordo, Não, gente, peraí. Existem maneiras de consumir doces maravilhosos e que são sem glúten, sem lactose, sabe? A gente não precisa optar pelo ruim. Como se não houvesse doce saudável gostoso, sabe? Existem doces saudáveis maravilhosos e eu provo isso pra vocês todos os dias. Eu coloco receitas pra vocês aqui direto, eu coloco receitas no meu canal do YouTube. Eu tenho um curso focado nisso com mais de 130 receitas que são deliciosas. Não tem uma receita do meu curso que eu digo assim, não, essa receita eu acho que ela é mais ou menos. Não, todas são incríveis e eu comprovo isso com as alunas, né, que podem dar esse feedback aí por mim, né, podem falar por mim, né, eu não preciso fazer essa propaganda pra vocês. Porque existe maneira de se alimentar de forma gostosa e saudável, sim, tá? Alguém fez uma pergunta aqui. A Fernanda perguntou assim, por que as aulas e módulos do curso demoram uns dias para liberar? Na verdade, Fê, a gente colocou dias entre a liberação dos módulos para garantir a aprendizagem. Por quê? O que acontece? Se eu libero todo o acesso do curso, eu não tenho nenhum problema. Se você achar que precisa, eu posso liberar para você, não tem nenhum problema, tá? Até porque o curso ele já tá todo pronto.
Mas eu acredito que se eu libero em partes, é muito mais fácil para você ir assistindo em partes, na sequência que deve ser de aprendizado, e você vai praticando e vai absorvendo o conteúdo e vai aprendendo muito mais, certo? É mais pela questão do aprendizado, mas todos os alunos que têm a necessidade de ser liberado antes, a gente libera, não tem nenhum problema não. Teve uma pergunta aqui da Cá, deixa eu achar ela. A Cá perguntou se no curso tem receitinhas salgadas também para facilitar a vida de quem é intolerante à lactose. Sim, tem várias. Eu ensino desde maionese e requeijão até torta salgada, até como fazer uma marinada de carne para quem come carne, como branquear vegetais, como planejar a alimentação, ensino a fazer falafel. Várias coisinhas assim, sabe? O nome do curso é Doces Saudáveis Sem Glúten Sem Lactose, mas eu também tenho receitas salgadas, porque eu sei que é uma necessidade de vocês, tá? Vamos lá pra baixo. Ó. Fê, depois tu fala comigo no direct daí, tá? Ou me manda um e-mail pra eu não esquecer. Tem uma pergunta aqui, em qual temperatura devem estar os ingredientes para fazer uma receita? Então é o seguinte, os ingredientes, eles devem estar sempre em temperatura ambiente. Lá no curso eu falo sobre isso, né? Tem um módulo que é só de ingredientes e eu falo sobre isso assim, que todos os ingredientes devem estar sempre em temperatura ambiente, a menos que a receita peça. Ou seja, tem receitas que vão pedir, sei lá, manteiga gelada. Tem receitas que vão pedir ovos aquecidos, sei lá, tô chutando. Mas a menos que a receita peça, mantenha os ingredientes sempre em temperatura ambiente, tá? Todos eles, sejam os ovos, a manteiga ghee, né, no caso, que é sem lactose, qualquer outro tipo de gordura, inclusive o óleo de coco, né, que em temperatura ambiente ele está derretido. Então, quando a gente vai utilizar óleo de coco, é bom que ele esteja derretido. E é isso. Uma pergunta bem legal. Como fazer bolos perfeitos para diabéticos sem dar errado? Resposta. Faça o meu curso online. Lá no curso eu ensino a fazer vários tipos de massa de bolo, massas de tortas, recheios, cremes, coberturas. Ensino a cortar o bolo, técnica para rechear, para fazer bico, tipos de ganache, várias coisas sensacionais eu ensino lá no curso e todas elas você pode usar para pessoas diabéticas, tá? Porque é só retirar o açúcar, fazer a substituição, como eu falei lá no início da live, todas as apostilas, todos os materiais do curso hoje estão sendo atualizados para aprender como fazer a substituição do açúcar pelo adoçante, né? E o adoçante que eu indico é sempre o eritritol ou a estévia, que são os mais saudáveis, assim, que eu considero mais saudáveis, né? E então, assim, para pessoas diabéticas também, só o fato de utilizar farinhas low carb já é muito, muito positivo, né? Porque as farinhas refinadas e com alto teor de carboidrato, até o próprio glúten, a própria lactose, né, se transformam em açúcar muito rapidamente no organismo. Então, quando a gente consome alguma coisa, uma farinha, um trigo que é refinado, que tem glúten, uma coisa que tem lactose, isso se transforma em açúcar muito rapidamente. Então, a carga glicêmica, ou seja, a quantidade de açúcar que possui esse alimento é muito alta. Quando entra no nosso organismo, é absorvido bem rápido. Então, dá um pico de glicemia aí e para quem é diabético isso é um veneno. Então, muitas vezes para quem é diabético não é só o simples fato de tirar o açuquinha do café, de começar a consumir adoçante, tá? É um fato de mudar a alimentação como um todo. Então, passar a consumir farinhas mais low carb, passar a consumir uma alimentação mais limpa e, obviamente, se puder, tirar glúten, tirar lactose, não só a lactose, né, que tem gente que consome leite sem lactose. Falem aí pra mim se vocês consomem leite sem lactose, porque é um veneno. O ideal é que vocês não consumam, né, consumam sem leite. Lá no meu curso eu ensino tudo sem leite, não ensino nada zero lactose, porque eu acho que zero lactose é uma cilada,
que a indústria inventou, então é um leite medicado, um leite com lactase, que é uma enzima, é uma medicação, então não é legal consumir, tá, gente? Então, para diabéticos, assim, eu acho que eu super recomendo o meu curso, porque eu ensino a utilizar farinhas low carb, a fazer preparações mais saudáveis, leites vegetais para utilizar, então dá para substituir os leites vegetais, o leite da vaca por qualquer leite vegetal. E substituir com os adoçantes também, que é uma atualização desse curso, né? O curso começou sem essa atualização, então os alunos antigos aí vão ser bonificados com isso, e quem tá entrando nessa turma também vai ter a oportunidade, tá? Já respondendo uma pergunta, as vagas, as matrículas ficam disponíveis só até domingo, ou se esgotarem antes, a gente vai encerrar antes as matrículas. Então, se você aí que tá me assistindo tem interesse em fazer o curso de confeitaria sem glúten, sem lactose, mais completo dessa internet, fala aqui comigo, que eu te mando o link. Aliás, lá no meu perfil tá o link, tá? Só clicar naquele linkzinho que tá ali no perfil, Linktree, que ali tem um link para o curso online. Vocês clicam lá, vocês conseguem ver, e a página tem um vídeo muito legal que eu fiz para vocês, um vídeo bem especial, contando tudo, fazendo um resumo da semana da confeitaria sem glúten, sem lactose. Recomendo muito que vocês assistam. Lá tem depoimentos das minhas alunas maravilhosas, aliás, um beijo pra vocês, suas lindas, que são minhas alunas e me deram depoimentos. Depois eu vou colocar aqui no Stories, amanhã eu vou colocar no Stories também, pra vocês saberem como que é, né? Como que essas meninas, o que elas acham de fazer aula comigo, né? O que elas aprenderam, como que foi a transformação na vida delas, que é muito, muito legal, tá? Eu quero saber como faz leite de aveia. Amor, leite de aveia é o seguinte, anota aí. Vocês peguem todos uma caneta, que daqui a pouco eu vou falar do leite de aveia. Enquanto vocês pegam a caneta, eu vou responder outra pergunta aqui. Fica disponível por quanto tempo o curso? É ilimitado, acesso ilimitado, as aulas são gravadas, você pode assistir. São divididos em módulos, cada módulo tem várias aulas, então aulas curtinhas para vocês aprenderem bem fácil, pode acessar quantas vezes tu quiser. Tem material de apoio para te fazer download, tem um caderno de receitas com mais de 130 receitas e, enfim, tu pode acessar de celular, de computador, de tablet, de onde tu tiver internet, e fica aí disponível, tá? Eu vou responder agora do leite de aveia da Cássia. Vamos lá. O leite de aveia, você pode só deixar a aveia de molho, tá? Eu não gosto de cozinhar, tem gente que coloca água quente, eu não gosto porque ela solta muito amido. Deixa a aveia de molho aí umas 2 horinhas, já é suficiente. Se tu quiser deixar menos, tudo bem. Pode ser aveia em flocos. Deixa ela de molho por um tempo. E aí depois tu bate ela no liquidificador e aí coa, tá? Não tem segredo, tem gente que gosta de aquecer. Eu prefiro não aquecer, porque senão ela fica muito grosso. A aveia, ela tem um amido, assim como o arroz tem amido, né? Então ela solta esse amido se esquentar. Tanto que quando a gente vai fazer mingau de aveia, ela absorve a água e engrossa, né? Então se você esquentar a aveia, ela vai acontecer a mesma coisa, vai ficar um leite muito grosso. Eu recomendo que você deixe de molho e aí depois tu só vai batendo no liquidificador e vai pulsando só com o liquidificador, igual para fazer leite de arroz, mesma coisa. Vai pulsando ali, depois tu coa esse leite e pronto, só utilizar. Só lembrando que leite de amêndoas é diferente de leite de aveia, é diferente de leite de coco. Por quê? Porque a aveia é uma fonte de carboidrato, ela não tem gordura, e as amêndoas têm gordura, o leite de coco tem gordura, são fonte de gordura e não de carboidrato, entende? Um é carboidrato, o outro é gordura, são fontes diferentes, então a gente tem funções diferentes para cada tipo de leite, combinado? Leite de aveia, leite de arroz, eles engrossam mais fácil no fogo, porque eles têm amido. Leite de coco, leite de castanha de caju, eles engrossam com a fonte de gordura, certo? Onde eu fiz meus cursos de confeitaria, Aline, em vários lugares, né? Eu fiz primeiro gastronomia clássica,
aqui na Carema, em Joinville, e depois eu fui caçando vários cursos por aí, pela internet, presenciais, com todo mundo. Eu via a pessoa fazendo um curso de confeitaria, tava eu lá. Curso de panificação, tava eu lá. Curso de, sei lá, tava eu lá. Então, durante uns bons anos, eu fiz todos os cursos que me apareceram. E eu vou te falar que mesmo fazendo todos os cursos, a maior parte das coisas que eu sei, eu aprendi fazendo, né? Como eu contei no início da live, eu tenho uma empresa, que tá aqui o nome, é a Be Free Gastronomia Funcional. Eu fundei ela em 2016, né? Eu comecei empreendendo e aí eu peguei o gosto pela coisa e eu aprendi fazendo as coisas, né? Então, cozinhei muito na vida já. Eu digo que o brownie é uma receita que eu já fiz mais de 50 mil unidades, no mínimo, porque tinha uma época que a gente vendia milhares de unidades por mês. Hoje eu precisei dar uma segurada na produção, mas o brownie é uma receita que eu já fiz muitas e muitas vezes, né? Então, em se tratando de gastronomia funcional, eu tenho muita segurança para falar e para fazer e para falar sobre o assunto, porque é algo que eu já fiz muito na minha vida, né? Assim como tudo aquilo que a gente faz muito, a gente aprende muito também. Então, errei muito e foi errando que eu aprendi. Eu tenho humildade também para admitir quando eu tô errada, e quando eu tô diante de uma pessoa que sabe mais do que eu tenho humildade para reconhecer isso. Tem pessoas muito que sabem muito mais do que eu aí no mercado, e assim só que assim, a gente sempre sabe algo que a outra pessoa não sabe, né? Então, eu acho que a humildade é o ponto essencial pra gente crescer, né? A gente só evolui, só cresce quando a gente se permite estar errado. Se você não se permitir estar errado, você não evolui. Então, acho que eu só evoluí porque eu sempre me permiti estar errada. Então, por isso que, se vocês observarem nos meus stories, assim, se eu dou uma dica e alguém vem e dá uma dica em cima, eu já compartilho essa dica também, porque eu acho que tudo soma aí, né? Tudo a gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova, tá? Obrigada, meu amor. Obrigada. Se você vê a simpatia em mim, é porque ela existe em você, tá? A gente só vê no outro aquilo que existe dentro da gente. Então, obrigada. Em uma receita, quitutes da Gil, a Gil tá me perguntando aqui, ó. Se uma receita usa uma xícara de açúcar demerara, eu quiser substituir pelo adoçante xilitol ou outro, seria qual quantidade? Essa é uma dica que eu falo lá no curso, mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? Xilitol, sempre que aquecido, use metade. Quanto mais você aquecer o xilitol, maior o poder adoçante dele, tá? Se for uma receita fria, utilize a mesma quantidade. Se for uma receita que vai ser aquecida, utilize metade do que tá pedindo de açúcar. Se você for utilizar estévia ou eritritol, pode utilizar a mesma quantidade de açúcar, tá bom? Que não vai mudar. Então, pode ficar nessa média aí. Anotaram? Amei te conhecer, obrigada pelas dicas, querida. Eu que amei te conhecer. É igual eu falei ali pra Cássia, vocês só veem em mim o que existem em vocês, tá? Se vocês não fossem assim como eu, a gente não ia se gostar. Então, obrigada por estarem aqui comigo. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar, inclusive sobre o curso, eu falo tudo pra vocês. Uma pessoa me perguntou assim, ó, se dá pra trocar a goma xantana por algum outro espessante. Vamos lá. Lá dentro do curso eu também falo sobre os espessantes, né? Lá eu foco mais nos espessantes tipo farinha, como o amido de milho e a fécula de batata. A goma xantana depende muito do tipo, do uso que você vai dar pra ela, né? Se você vai utilizar a goma xantana para engrossar e deixar com uma consistência de pudim, você pode utilizar o amido de milho. Se você vai utilizar ela para amaciar alguma coisa, você pode usar um CMC. Se você vai utilizar ela para engrossar, para dar leveza, talvez, pode usar uma fécula de batata. Então, depende muito do uso que você quer dar. Eu não costumo usar tanto a goma xantana para uma receita, por exemplo, de pão que eu compartilhei esses dias. Eu vi que alguém aqui me perguntou sobre pão, né? Ali no meu feed do Instagram tem uma receita bem maravilhosa que eu compartilhei final de semana de pão.
Eu utilizei goma xantana naquela receita, nos meus panetones. Quem fez meus panetones no Natal, eu não lembro agora se passei receita, eu acho que não, é receita de curso, mas nos meus panetones também tem goma xantana. E é por quê? Porque se a massa é muito rala e eu quero que ela tenha um pouco mais de peso, eu coloco um pouquinho de goma xantana. Mas para vocês terem noção, numa receita que vai 3 ovos, que é uma receita grande, uma receita padrão, eu uso menos de meia colher de chá de goma xantana, tá? Então eu não gosto muito de utilizar, mas utilizo se for necessário para dar corpo para a receita, para engrossar. Tá, vamos lá. Uma outra pergunta que me fizeram: como faz pro bolo não murchar depois que tira do forno? Faz o meu curso, lá eu te ensino. Brincadeira. A partir do momento que o bolo está 100% assado, ele não murcha, a menos que seja uma massa que tem que murchar, tá? A menos que seja proposital. Ele vai reduzir um pouquinho porque os alvéolos, né, eles estão inflados por causa do calor. O ovo infla quando tá dentro do forno, então aquece, incha. Aí quando sai do forno ele dá uma leve abaixadinha. Mas se o teu bolo tá abaixando completamente, tá, como é que chama? Embatumando, é porque ele não tá assado, tá, Flor? Então, não lembro quem que fez essa pergunta, mas se o bolo tá embatumando é porque ele não tá assado. Tem que investigar aí aonde que tá o erro de processo. Sempre tem algum detalhezinho, alguma falhinha técnica aí que é bem fácil de consertar. E lá no meu curso eu tenho um módulo exclusivo que fala do bolo perfeito. Como fazer o bolo perfeito. E aí eu dou todas as minhas dicas, todas as minhas técnicas, tanto para o bolo crescer, para o bolo ficar macio, para dar certo as farinhas, para ele não murchar, como é que faz para cortar, como é que faz para rechear, como é que faz para colocar na forma, para tirar da forma. Tudo isso eu ensino bem completo para vocês, tá? Vamos ver aqui. A Luciana perguntou assim, ó: Cássia, tua mãe vai fazer o curso? Que maravilhosa! Beijo pra ela. A Luciana me perguntou: Bruna, para um brigadeiro saudável, o que poderia colocar para não ficar com aspecto de açucarado, mesmo não usando açúcar? Açucarado, tu diz no sabor? É só colocar menos, assim. Se tu diz açucarado, dele ficar com grânulos de açúcar, com os grãozinhos, é só dissolver bem, né, o açúcar ou o adoçante no leite vegetal, na tua base, antes de colocar o chocolate. Eu gosto muito de fazer brigadeiro com chocolate mesmo, chocolate 70%. Então, geralmente eu faço uma base de leite condensado vegetal, de doce de leite vegetal, e aí depois eu coloco o chocolate dentro, então não dá pra sentir o cristal de açúcar, né? Isso também é uma receita que eu tenho lá no curso. Oi, Elis, nega! Beijo, saudade de ti! Uma pergunta bem legal. Aqui eu vi que alguém tá me pedindo receita de pão. Tá lá no meu Instagram. Postei uma receita bem gostosa. Pão de aveia com amêndoas, ó. Fiz na praia final de semana pros meus amigos. Foi um sucesso. Todo mundo amou essa receita, tá? Daqui a pouco a Elis... Oi, Elis, dá o teu depoimento aí de quando a gente se conheceu, porque as pessoas acham que eu sempre fui saudável. A nega me conhece há mais de 10 anos e ela lembra quando eu comia bolacha passatempo no trabalho, né, nega? Pra vocês verem, gente, como a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode mudar, parar de ter um organismo inflamado para ser saudável de verdade, encontrar prazer em alimentos gostosos e saudáveis de verdade, tá? Eu sou a prova viva disso e eu trago testemunhas ainda. Algo para substituir o pão que não seja ovos, né? Uma pessoa me perguntou ali hoje no Instagram. E aí, assim, algo para substituir o pão que não seja ovos. Bom, eu não vejo problema em consumir pão, desde que seja feito com uma farinha integral, que não seja glúten, porque, como eu falei, o glúten ele é um ingrediente inflamatório, né? A lactose também. Então, desde que não seja um pão com glúten, que seja feito com farinhas
boas, com farinhas integrais, com ingredientes que vão somar micronutrientes para tua alimentação, não tem problema em comer pão, né? O grande problema está em toda a alimentação, né? Se você olhar a alimentação como um todo. Então, se você olha a sua alimentação como um todo, veja bem, se você levanta, café da manhã, pão, almoço, macarrão, arroz, batata, e mais uma friturinha. No meio da tarde, uma bolacha ou um pão ou um bolo. Chega em casa à noite, vou comer mais um macarrão ou um arroz ou sei lá, uma batata. Entende? Então, se tu come uma alimentação muito pesada, isso sem falar dos industrializados, né? Sem falar que o açúcar é refinado, o sal é refinado, o óleo é refinado. Tudo isso, se você olhar como um todo, a tua alimentação tá bem inflamada. Mas não tem problema se tu come um pão de excelente qualidade, até um pão de fermentação natural no café da manhã, não tem problema. Né? Comer um bolo aí que você mesma fez, um cookie, uma panquequinha, de repente, né? Pra quem não gosta de ovo no café da manhã é excelente. Não vejo problema nisso. E aí alguém me perguntou assim, um café da manhã ideal para crianças. Eu acho que, assim, não só para crianças, né? A necessidade que as crianças têm é de muitos micronutrientes, porque elas estão em fase de desenvolvimento, mas se a gente, quando adulto, tá consumindo também uma alimentação rica em micronutrientes, né? Uma alimentação bem variada, então no café da manhã você come aí frutas, com sementes, com castanhas, ou se come até um pão bem nutritivo, feito com várias castanhas e tal, não tem nenhum problema nisso, né? O quanto você conseguir agregar de micronutrientes na tua primeira refeição, melhor. Então, consumir aí um leite vegetal de amêndoas, consumir frutas, tem gente que consome salgado, né? Verduras no café da manhã, acho excelente, né? Tem gente que não gosta de ovos, mas tem várias opções aí, bem gostosas para comer. Deixa eu ver aqui o que estão me perguntando. Tchananana. Me disseram que a Luciana tá perguntando que para conservar o brigadeiro é interessante colocar goma xantana. Não. Brigadeiro, a goma xantana, ela vai só espessar. Ela é um espessante, né? Ela não é um conservante. Para conservar o brigadeiro, tu teria que daí investir numa lecitina de soja, numa lecitina ou num acidulante, né? Ácido cítrico, que são os conservantes mais utilizados, assim, né? E daí também no invase, né? Se tu vai fazer um brigadeiro e vai envasar ele, colocar em potinho, você invasa ele a vácuo e aí coloca um conservante na fórmula, ele dura alguns dias, mas o interessante é manter sempre refrigerado, né? E se é brigadeiro de enrolar, o interessante é manter sempre refrigerado, nunca fora da refrigeração, por questões de contaminação, de proliferação de bactérias, enfim, tá? No curso ensina como conservar e congelar as receitas para facilitar a vida? Sim! Mas já vou adiantar para vocês, né? Lá no curso eu falo como congelar bolos, né? E vale isso para tudo. Eu dou o exemplo de bolos lá, mas vale para várias coisas. Eu ensino como congelar marinadas, como congelar vegetais e bolos, principalmente. Vou até falar para vocês aqui, por exemplo, leite condensado vegetal, morro de dúvida se dá para congelar ou não. Dá para congelar sim, tá? Porque ele tá mais consistente. O que acontece? Leites vegetais e doce de leite condensado vegetal, se vocês congelam e ele, quando descongela o leite vegetal principalmente, quando descongela ele fica meio granuladinho, fica meio esquisito, tu bate ele de novo num mixer ou no liquidificador mesmo e ele já tá 100% pronto para uso, tá? Daí depois 2, 3 dias na geladeira no máximo para você consumir. O leite condensado vegetal ou doce de leite ou brigadeiro, como eles passam por um processo de cocção maior, você consegue deixar ele na geladeira aí quase um mês, assim, uns 15 dias tranquilo, ele dura porque ele passa por um processo de cocção, tá? E ele tem outros ingredientes, não é só o leite. Mas se for só o leite na geladeira até 3 dias, congelado padrão de alimentos de 30 a 90 dias. Eu geralmente gosto de deixar 30, 60 dias no máximo, 90 dias eu acho que estraga o alimento. Não gosto, acho que fica muito velho. Mas bolo, assim, tem clientes minhas
de bolo, né, que eu já fiz bolo de casamento, de aniversário, e que guardaram o bolo, tem o bolo que viajou aí pelo mundo e a pessoa descongelou, sei lá, um ano depois e comeu e tava bom, sabe? Tudo depende de como ele é guardado, né? Então, o que eu recomendo? Que você corte a coisa que você vai congelar, seja uma torta, um bolo, um pão, fatia, congela assim. Depois que ele endureceu no congelador, você retira, embala fatia por fatia. O ideal é que você passe um plástico filme, depois coloque dentro de saquinho próprio ou dentro de potes, para ele não pegar cheiro e gosto de geladeira, não pegar nenhum tipo de umidade, embala bem, fatia por fatia, né? E aí depois, quando você for consumindo, vai retirando. Quando é o caso de pão, eu só recomendo que a pessoa fatie e daí congela separadinho e daí vai tirando fatia por fatia, porque o consumo é mais rápido, né? A pessoa não vai deixar ali 3 meses um pão, ela vai tirar para ir consumindo durante a semana ou um mês no máximo, tá? Mas lá no curso eu falo bastante sobre congelar e descongelar alimentos. Até tem uma aula sobre branquear vegetais, para vocês não estragarem os vegetais de vocês. Então tem um vegetal aí que tá dando sopa, só branqueia ele, seca, coloca no vácuo, congela e aí sempre tem o vegetal ali prontinho para utilizar sem estragar, tá? A Gil tá me perguntando que ela faz pães sem glúten para vender, se toda a receita precisa bater uns 3 minutos na geladeira. Não, Gil, geladeira, na batedeira. Não, Gil, depende, tá? Depende muito. O que acontece? Quando você bate os ovos, eles se desenvolvem, né? Então, o ovo ele vai dar estrutura pra tua receita, né? Se tu bater mais. Mas assim, não é um padrão. Depende muito de receita pra receita. Tem receita que vai ficar melhor se você bater mais, vai ficar mais leve. Tem receita que não. Depende também de uma coisa, isso eu falo lá no curso, tá? Que é uma curiosidade que eu tô trazendo pra vocês aqui, exclusiva, que quase ninguém fala. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Que as receitas, elas mudam de acordo com a localização onde você está. Então, assim, se você tá num lugar que tem mais umidade, a tua receita pode mudar. Se você tá num lugar que é muito seco, pode mudar. Se você tá num lugar com maior altitude, pode mudar em relação ao nível do mar. Então, depende muito do lugar onde você tá. A receita pode ficar mais pesada ou mais leve, né? Então, por isso que a gente aprende a olhar para uma massa e saber se ela está pesada ou não, tá? Mas assim, o fato de bater os ovos não influencia. Eu sempre peço para bater bem os ovos no começo. Eu acho que é bom bater porque mistura, não fica cheiro de ovo, não fica gosto de ovo. O ovo desenvolve e dá tudo certo. Eu prefiro bater. Mas tem receitas que não, né? Lá no começo da minha jornada, eu errei muito por causa disso, porque eu acreditava em tudo que eu via pela internet e também foi por isso que eu decidi fazer um curso online para ensinar as pessoas a teoria e a prática, né, para que as pessoas possam aprender de fato o que é confeitaria sem glúten, sem lactose e não ficarem dependendo de receitas da internet, tá? Para que vocês consigam olhar para os ingredientes, entender a função de cada ingrediente dentro da receita, conseguir fazer as suas próprias substituições, montar as suas próprias receitas e quando olhar uma receita na internet, saber se essa receita vai dar certo ou não, tá? Porque é assim que as minhas alunas saem do curso, né? É assim que eu gosto de prepará-las. Eu vou compartilhar daqui a pouco nos stories, entre hoje e amanhã, essa semana, depoimentos das minhas alunas bem maravilhosas, para vocês saberem do que eu tô falando, das transformações maravilhosas que acontecem. Deixa eu ver. A Jéssica tá me pedindo dicas para desenformar o bolo e a melhor forma para assar o bolo. Eu não quero ser repetitiva, mas isso também eu falo lá no curso. No módulo de bolos. Daqui a pouco eu vou compartilhar a interface do curso aqui para vocês verem como que é separado por módulos. E lá eu falo o seguinte, né, que depende, né? Tem massas que elas são bem leves, então você consegue utilizar uma forma alta e inteira.
Tem massas que elas são muito pesadas e o ideal é que seja uma forma com furo no meio, para que o calor atinja toda a superfície do bolo, tá? Dica para desenformar: untar bem a forma ou utilizar sempre no fundo da forma o papel manteiga, né? Eu ensino lá dentro do curso também como fazer e como desenformar e como, inclusive, tirar o bolo e colocar no congelador. Quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, mas é normal, pra mim é normal. Meu pai que dizia, né, que antes de saber cozinhar eu tinha que tirar o bolo do forno e tampar com uma coberta e cuidado com o vento, senão vai murchar. E aí, graças a Deus, depois que eu aprendi a cozinhar de verdade, eu pude ensinar as pessoas que não tem nada a ver. Se o bolo estiver assado, a gente pode tirar e manipular ele normalmente, tá? Claro que depende, se eu usar um polvilho doce dentro da massa, eu tenho que esperar um pouquinho, porque as gomas, elas têm um período de gelatinificação, que a gente tem que respeitar também. Quem mais tá me fazendo perguntas? Ai, alguém me perguntou aqui, ó, qual é o leite vegetal que eu mais gosto. Gente, o leite vegetal que eu mais gosto é o de amêndoas. É o que eu mais uso, assim, é o que eu mais uso e mais gosto, é o de amêndoas, porque eu acho o sabor dele gostoso, eu acho que ele é um bom espessante. Eu gosto também de castanha de caju. De castanha de caju, inclusive, não precisa nem ser coado, né? Ele tem um sabor bem gostosinho também, é só bater com água e utilizar. Mas ele engrossa muito se a gente for usar no fogo. Inclusive, agora tá ficando... Daqui a pouco chega o inverno, eu adoro fazer chocolate quente com leite de amêndoas. Fica muito gostoso. Mas é o meu leite preferido. Gente, vocês têm mais perguntas? A Maria Helena tem que falar com a filha, perdeu um pouco. Mas, ei, eu vou deixar salva essa live pra vocês, tá? Daí vocês podem encaminhar essa live pra qualquer pessoa aí que vocês acharem que precisa ver essas explicações todas que eu dei. E aí, até amanhã ela ainda vai estar disponível aí, tá? A Iris tá me perguntando por que algumas receitas doces vai uma pitada de sal. Vai porque a nossa língua... ela absorve os sabores em pontos diferentes. Então, a gente tem um lado que... uma parte que é salgado, uma parte que é doce, uma parte que é azedo, uma parte que é amarga. E temos o umami, que é a união de vários. Quando a gente coloca sal numa receita doce, ou come uma receita agridoce, a gente desperta o que é o umami, né? Então, que é a união de um ou mais sabores na língua, certo? Sensações. E aí a gente acaba realçando aquele sabor doce, né? Porque quando eu ativo um ponto que é salgado com um pouquinho de sal dentro da minha receita, eu acabo fazendo com que mais pontos da minha língua, mais sensores do meu paladar, recebam aquele sabor. Então eu sinto esse sabor com mais intensidade. Explicado? Andréia, eu vou deixar salva essa live, tá, meu amor? Daí tu pode encaminhar pra quem tu quiser também, marcar as pessoas e chamar elas pra assistirem também, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer. Se não, eu vou deixar a caixinha para perguntas aqui no Stories. E aí vocês me fazem mais perguntas ou coisas que não ficaram tão claras. E aí a gente pode conversar amanhã de novo ou na sexta-feira, conforme for a demanda de perguntas, combinado? E na sequência aqui no Stories eu vou colocar a interface do curso e um depoimento de uma aluna minha. E amanhã eu coloco outros depoimentos também, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque elas são muito maravilhosas e elas tiveram a vida transformadas, assim, depois de fazer o curso. E é isso que enche meu coração de orgulho, assim, sabe? Poder ver que o meu conhecimento tá ajudando a transformar a vida de algumas pessoas. Então eu fico bem feliz com isso. E fico muito feliz também de passar essas informações para vocês, tá? Na minha cidade é muito difícil encontrar amêndoas, Cássia, mas aí dá para fazer com outros leites. Obrigada, gente. Muita gratidão, muita gratidão por ter vocês aqui. Luciana, se eu ensino no curso a fazer leite condensado saudável, sim, eu ensino a fazer leite condensado saudável, doce de leite saudável, brigadeiro saudável, mais de uma opção inclusive de cada um deles.
e todas as bases de leites, manteigas, requeijões, maioneses, bolos, tortas, cookies, pães, lanches, doces, lanches salgados, recheios, coberturas, técnicas, merengues, suspiros, mousses. Nossa, gente, é tanta coisa que ensino nesse curso que, olha, até me perco. É bem completo mesmo. Então tá. Brownie saudável com certeza, né, nega? Brownie saudável com certeza ensino sim. Mais de um, inclusive. Gente, muita gratidão, tá? Se vocês quiserem que eu repita amanhã de novo, é só me escrever aqui no Stories. E a gente se fala. Se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar que eu amo responder vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima.